Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho da atividade dessa semana utilizando um mapa mental. Como a gente não tem aula do Centro de Mídias essa semana de História, que seria, né, na aula de quarta-feira vai ser usado no segundo cronograma para correção da AP. Então a gente vai fazer um trabalho. É muito importante que ele seja feito. Ele vai ser computado, vocês enviarão por e-mail ou por WhatsApp. Tudo bem? Vocês aí do sétimo ano, então eu vou fazer um mapa mental, tá? O mapa mental, ele é mais ou menos parecido com o que eu faço na lousa, trazendo os principais pontos, principais informações de um determinado tema, de um determinado texto, tá? Então eu vou explicar para vocês através de alguns exemplos feitos pelo oitavo ano no projeto de vida, onde eles desenvolveram esses mapas mentais, que são ideais e facilitam o estudo, porque aí você já sabe exatamente sobre o que são as principais coisas que você precisa saber de um determinado assunto, tá? Então ele é bastante importante e que a gente vai desenvolver nesta semana, nesses próximos 15 dias, na nossa disciplina. Então, como a gente pode observar aí, esse é o exemplo de um dos mapas mentais desenvolvido pela turma do oitavo ano em projeto de vida, em que eles desenvolveram o mapa mental. Vocês podem usar o próprio caderno, você pode usar uma folha sulfite se você tiver, você pode usar até uma folha de caderno de desenho. Quanto mais caprichado, mais bem feito, mais informativo, melhor. O que afinal é um mapa mental? Ele proporciona, em torno de um tema, que você traga as principais informações, como eu faço na lousa. Ao invés de ser aqueles enormes textos ou resumos que são feitos, a gente sintetiza para pontos, as principais informações que você entende de um determinado assunto, de um determinado texto. Que nem aí foi feito sobre a Guerra Fria, a menina escreveu a palavra Guerra Fria e trouxe os principais acontecimentos da Guerra Fria e embaixo as principais, o que é a Guerra Fria, né? O que foi a Guerra Fria, então os principais pontos que geralmente, quais são os principais fatos, o que significa essa palavra que foi colocada ali, em que contexto foi acontecido, então como, quando e o que aconteceu durante esse período que foi relatado, né? Como, quando e o que como terminou determinada situação, determinado evento histórico, e aí é feito dessa maneira. A gente vai ver outro exemplo para que a gente vá entendendo melhor. Aí nós temos um outro mapa mental, também de novo trazendo ali flechas de forma ilustrativa, de forma chamativa, porque na hora que você tiver que estudar, você já consegue bater no mapa mental e ver, ao invés de ler todos os textos, você já tem as principais informações necessárias, que é mais uma vez o que eu faço naqueles resumos, né, que eu trago, que são espécies de mapas mentais. Pego o tema, puxo o flash e vou pontuando as principais informações. Mais uma vez, lembrando que no caso de história, a gente vai perguntando o que significa a palavra, aquele contexto, o que significa aquele contexto, como ele aconteceu, os principais fatos e como acabou. Né? São os principais pontos que a gente vê dentro do período de história. Aí nós temos mais um exemplo que a gente pode ver aí, que é da Revolução Francesa. Então, nós mesmos já trabalhamos esse assunto. A menina escolheu fazer desta maneira também. É bastante importante, bastante relevante para os nossos estudos. Trazendo mais uma vez as principais características, como era dividida a sociedade, grupos políticos, a participação importante no Napoleão, as fases desse período que está sendo estudado.
seguindo mais um exemplo aí, mais uma vez, através de desenhos, de imagens, de partes mais importantes de um determinado assunto sendo explorado para fazer a explicação do assunto. Então, acho que esses exemplos são suficientes para a gente entender o quão importante é o mapa mental e como a gente vai passar a trabalhar bastante isso, né? O professor de ciências dos outros sétimos utiliza desse mapa mental, então achei interessante até para vocês não ficarem para trás que a gente estudasse também o mapa mental para vocês acompanharem e, né, ficarmos no mesmo nível das outras turmas com esse desenvolvimento. É uma atividade muito interessante, muito importante, então ela vai ter um peso bastante grande nesse fechamento de nota do segundo bimestre, tá? Então como ele fosse quase praticamente uma prova para nós. Então a gente vai fazer então este mapa mental para essa semana. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês entram em contato, a gente, né, explica mais uma vez, caso haja dúvidas. Até mais, pessoal.